Olá, está começando mais um Anverso. No programa de hoje vamos falar sobre a atual situação dos imigrantes no Brasil e em Santa Maria. Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é a professora e coordenadora do Grupo Direitos Humanos e Mobilidade Humana Internacional Migraide, Juliana Redim, e o professor de Sociologia, Andrei Serentini. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Juliana, como é vista hoje a questão da política nacional para os imigrantes e os refugiados que estão chegando no Brasil atualmente? Olá, Laís. Olá, Andrei. A questão hoje que envolve a política pública e política em questão migratória, ela está bastante interessante. Nós já estamos avançando há alguns anos numa compreensão diferente sobre a postura do Estado em relação a quem vem nesse processo migratório. Nós temos uma legislação que é um marco legal bastante antigo e complicado do ponto de vista da garantia de direitos, que está sob uma égide da ditadura ainda, que é a lei da década de 80. Então, o que tem se avançado do ponto de vista de política imigratória, no sentido de estabelecer os critérios e condição de estado e permanência, é de fato o trabalho que está sendo feito em nível ministerial, né? Então, os ministérios têm trabalhado muito no sentido de suprir uma legislação que é bastante antiga. Então, nós podemos dizer assim que o Brasil hoje, ele é visto e, de fato, ele tem dado respostas bastante interessantes e acolhedoras do ponto de vista da recepção de imigrantes que vêm, tanto na condição de refugiados como imigrantes, que são categorias diferentes. Então, eu olho de uma forma positiva, mas que temos muito ainda a avançar nesse sentido. Professor, dentro do âmbito da sociologia, como esse processo da imigração funciona? Olá. Na sociologia a gente vê a ideia de migração, né, ainda mais uma questão brasileira, né, como uma questão fundamental até para constituir a cultura brasileira. Né? E a discussão é uma discussão muito antiga, né? Os povos migram há muito tempo. E no Brasil, a gente vê um país que é composto na sua maioria por imigrantes, né? Ou então essa mistura de índios que estavam aqui, com os negros que vieram da África e com os europeus que colonizaram o Brasil. E é interessante no fator Rio Grande do Sul, né, ser mais um ponto de estudo, que é a ideia de como que o gaúcho, né, que na sua, vamos chamar assim, não na sua maioria, mas grande parte da cultura italiana, da cultura polonesa, da cultura alemã principalmente, eles vieram para cá, foram incorporados ao Brasil e, ao mesmo tempo que eles foram imigrantes, né, hoje há aparentemente um certo tipo de racismo, principalmente com imigrantes que vêm da África, que vêm para Santa Maria, ou que vêm para Passo Fundo, que vêm para Porto Alegre, que vêm na região sul em geral. Então, eu acho que é um ponto a ser estudado ainda e ser aprofundado. Como é que o gaúcho vê essa condição? Como é que o gaúcho ele se reconhece? Como é que ele se sente quando pessoas que são, obviamente, do país africano, de algum país africano, vêm até aqui, porque a gente vê algumas manifestações, né, de racismo públicas, né, que olham os negros no Brasil, enfim, né. Bom, eu acho que é matéria de estudar ainda, a gente está ainda na conjectura, né? Não tem uma posição definida, sociologicamente falando, ou então um estudo sobre a imigração do negro no Brasil na época da contemporânea. Professora, do ponto de vista jurídico, o que poderia ser feito para melhorar a chegada desses imigrantes no Brasil? Primeiro é que é fundamental que o Estado tenha política em nível das relações internacionais com a facilitação de documentação nas suas embaixadas. Isso é o ponto principal, porque a facilitação da concessão de visto, ela impede que o processo de deslocamento, de vinda dos fluxos migratórios se dê por outras vias que são bastante violentas, né? Os famosos coiotes ou as redes que permitem que as pessoas que estão no processo migratório possam chegar ao país. Porque não é o impedir, evidentemente, a emissão de um documento que impedirá o fluxo, porque a imigração é um ato humano e, portanto, é um direito. E nós batalhamos muito nesse sentido de que seja, de fato, percebido como um direito humano. A imigração é um direito humano.
E o Estado ele tem um compromisso, então, em facilitar todo o processo para que possa documentar e criar condições de maior facilitação no processo imigratório, para que ele não seja violento, né? Então, hoje em dia, o Brasil tem se empenhado nisso, tem sido as manifestações últimas agora do ministro da Justiça, tem sido nesse sentido, né, de que irá se articular interministerialmente para poder ampliar um pouco a questão da concessão de vistos internacionalmente, mas temos, assim, um trabalho que tem sido feito junto ao CONARE, né? Então, quem vem no processo migratório hoje e que não tem documentos, é um não documentado, ele ingressa no território nacional e ele obtém, ele faz a solicitação de refúgio e aí ele obtém um protocolo. Então, aí o próprio Ministério da Justiça já dá uma resposta de documentação, onde ele tem a possibilidade de obter a carteira de trabalho, um registro, um CPF, por exemplo, e, portanto, ele consegue, enfim, ter um amparo, né? A questão da documentação é fundamental para isso. Tem feito isso, mas é um desafio bem grande, tem muita coisa que ser gerida ainda em matéria dos novos fluxos, que são fluxos com características bastante interessantes, né? E que, por exemplo, imigrantes que vêm de uma condição socioeconômica assim, bastante complicada, eles ingressam na condição como solicitantes de refúgio por não conseguirem, evidentemente, um visto na sua embaixada no seu país de origem. Eles vêm por outras redes e solicitam refúgio no ingresso. O que isso repercute? O fato de que a solicitação de visto é um direito segurado internacionalmente, a solicitação de refúgio é um direito segurado internacionalmente, inclusive na nossa lei de refúgio, que é a Lei 9474. Mas ele só será confirmado, né, a condição de refúgio só será assegurada por um processo de elegibilidade, significa dizer que tem que atender critérios para a definição da condição de refúgio. E muitas vezes não são refugiados, estão num outro processo, claro, de vulnerabilidade bastante difícil, né? Mas que não são imigrantes na condição, digamos assim, econômica. Então, são questões todas que precisam ainda ser bastante equacionadas e trabalhadas, por isso que um novo marco legal ele é fundamental nesse momento. Tramita no Senado Federal um projeto de lei para um novo marco legal, contudo também críticas podem ser feitas a esse projeto de lei, né? Professor, tu falaste do preconceito que existe quando imigrantes africanos chegam ao Brasil. Por que existe esse preconceito se o Brasil ele é constituído de povos africanos, povos portugueses, alemães? É uma questão meio por causa da cor da pele, né? É o que eu sinto nesse sentido. Eu não tenho nenhum estudo específico sobre isso, mas a gente pode estudar o comportamento humano, né, frente aos conflitos raciais, e são muito antigos, né? A gente pode mostrar o povo judaico, podemos falar do povo em relação do povo africano, mas eu acho que é muito complicado para o negro, né? E como imigrante no Brasil, é muito mais sensível o negro no Brasil do que um europeu no Brasil, né? Um alemão, um italiano. Mas esse racismo é um racismo que não vem do Brasil, é um racismo que é muito antigo, é um racismo que a gente pode retomar aqui uma questão da escravidão do negro na Europa, a escravidão do negro nos países que foram colonizados, e a gente pode estender isso. Mas eu posso fazer uma pergunta para a Juliana, que eu fiquei curioso, que ela falando sobre essa questão. Juliana, assim, uma coisa que me deixa curioso é a questão da imigração dos bolivianos, né? Que eles são automaticamente incluídos em regiões que têm uma certa produção têxtil, né, no Brasil. E será que esses imigrantes que também africanos não seriam, vamos chamar assim, pegos por esse sistema, que é um sistema que escraviza, né? Que o medo que eu tenho, na verdade, é que alguns africanos voltem à condição brasileira, venham para o Brasil e realmente sejam escravizados, como muitos bolivianos que acontece, né? Então, acho que... O que tu acha sobre isso? Não sei como é que faz esse paralelo. A questão dos bolivianos é bastante interessante você pensar assim, que inclusive eles
é um processo assim, de condicionamento nessa condição laboral e que lhes deixa numa vulnerabilidade importante, mas não é por problema de documentação, né? Porque existe inclusive um acordo de residência em âmbito do Mercosul e que facilita muito a emissão de documentos a bolivianos. Então, assim, é um outro problema que ele está nas redes produtivas, nas relações de produção. Então, é claro que o Estado tem que ficar atento a partir das suas instituições em relação a coibir todas as práticas, vamos dizer assim, digamos assim, de trabalho escravo, novas formas, vamos dizer assim, de trabalho, uma exploração absurda, né? Quase análogo à escravidão, algo assim, né? Então, também eu acho que o governo, na verdade, né, pode trazer o imigrante africano para cá, mas que condições que ele vai ter, obviamente, de trabalho? Porque o senegalês, né, a gente tinha conversado antes de começar o programa, ele tem essa característica de vender, né, dessas coisas de venda na rua, esses produtos que ele vende. E, né, essa questão, como é que seria essa inserção, ou como é que, por exemplo, o governo que está estudando isso, está lidando com essa condição? Como é que ele coloca o imigrante aqui e faz com que ele possa ter condições mínimas de sustentabilidade, de sustentar? Em relação aos senegaleses, não há um problema muito significativo, assim, vamos dizer assim, dessa possibilidade deles se inserirem em relações de exploração tão significativa, né? Porque eles já vêm num processo de redes. Então, eles têm toda uma possibilidade organizada por eles mesmos de se colocarem no trabalho, no mercado de trabalho, seja forma informal ou informal. Então, assim, eu não vejo, assim, em relação nesse momento, algum cenário, assim, difícil em relação a esses fluxos, né? E os haitianos, por exemplo, eles vêm e se inserem com muita facilidade, assim, no mercado formal. Então, também não se vislumbra exatamente, né? Agora, que as redes produtivas e a capacidade do domínio do poder econômico e tudo mais, isso é algo bastante complexo para se poder, assim, falar, né? Teremos novas agora. Muito bem. Né? Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco a gente vai seguir falando sobre os imigrantes. Não saia daí. Oi, eu sou Marcelinho. Eu tenho algo para contar a você. O meu amigo é um leão, mas as pessoas duvidam disso. Já tentei convencer a todos, mas eles não acreditam. Será que eles não conhecem o São Brás? Se eles conhecessem, poderiam fazer novos amigos também, assim como eu. Faça a sua parte, adote um amigo. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042. Estamos de volta e os nossos convidados de hoje são a professora e coordenadora do Grupo Direitos Humanos e Mobilidade Humana Internacional Migraide, Juliana Redim, e o professor de Sociologia, Andrei Serentini. Muito bem, voltando ao assunto dos imigrantes aqui dentro do Rio Grande do Sul, em Santa Maria, como é visto e como é trabalhado essa situação deles vindo para cá?
Assim, a partir desse momento se começa a vislumbrar a criação de alguns, vamos dizer assim, estruturas de redes, né, envolvendo o Estado, o município e sociedade civil, para pensar políticas que sejam políticas de acolhimento, com centro de referência e tudo que é necessário de fato a contemplar uma resposta do Estado a quem vem a partir de fluxos migratórios normalmente caracterizados por vulnerabilidade. Então, assim, Santa Maria, ainda é novo para Santa Maria a realidade desses novos fluxos migratórios, né? Quando nós falamos em novos fluxos migratórios, a gente fala sobretudo esses que vêm por questões de dificuldade socioeconômica. Então, temos poucos, a população é pequena desses imigrantes aqui em Santa Maria. Isso se justifica por uma razão. Santa Maria não tem uma característica de ser um polo industrial, por exemplo, né? Então, portanto, esses fluxos tendem a buscar mais regiões metropolitanas, centros de atração industrial, onde também estão as redes de maior população imigratória. Então, por essa razão. Mas, sim, estamos sendo demandados já e, nesse sentido, pelo menos no âmbito do Migride, nós estamos fazendo vários esforços, né, de articulação para pensarmos aí e demandarmos uma estrutura, acho que a palavra mais adequada, e demandarmos uma estrutura mesmo de acolhimento, centro de referência. Professor, do ponto de vista sociológico, como é visto o gaúcho ver esses imigrantes chegando aqui? O gaúcho é uma denominação muito complicada, né? O gaúcho é uma criação, na verdade, né? Então a gente tem que ponderar algumas coisas em relação ao povo que vive no Rio Grande do Sul, né? Que a gente chama de gaúcho por uma denominação de nascimento, mas o gaúcho mesmo, né? Nós aqui não somos gaúchos, né? Se a gente for falar no pé da letra da palavra, mas eu não tenho uma opinião formada sobre como que o gaúcho vê o imigrante que vem para cá. Não tenho uma opinião formada sobre isso e é bem complicado dizer que o gaúcho é preconceituoso e racista, porque eu vou estar criando já um movimento que em muitos lugares no Brasil já é criado em relação ao gaúcho, que ele é preconceituoso e racista, né? E então o que eu quero tentar mostrar é que existem pessoas aqui que trabalham, né, em volta da discussão contra o racismo. Então, e eu acho que até pelo caso dos imigrantes virem até o Rio Grande do Sul, né, é sinal de que tem alguma coisa aqui que eles buscam aqui, né, e no Brasil como um todo. Então, as políticas públicas sociais governamentais, né, mesmo com todos os erros que acontecem, eles conseguem, né, trazer uma imagem ou criar uma imagem do Brasil que o próprio imigrante queira vir para cá, né, escolha o Brasil como um lugar tranquilo, um lugar que tem um histórico já de uma certa paz, uma certa democracia, onde as pessoas podem conseguir, vamos chamar assim, chegar a realizar os seus sonhos, né? Então, buscar dinheiro para a família que está lá em uma condição miserável, talvez, ou uma condição que seja, vamos chamar assim, crítica, em termos de qualidade de vida, em termos de próprio risco, né? Então, o Rio Grande do Sul é um lugar que está aberto, né? Que não é um lugar homofóbico e racista extremista, até porque senão eles não viriam para cá. Então, mas eu acho que as políticas sociais do Estado e políticas governamentais tendem, eu acho, a abraçar e tentar fazer com que as pessoas no Brasil entendam que os próprios habitantes do Rio Grande do Sul, também nesse caso, são imigrantes. Então, essa condição de tu entender de onde tu veio, entender o processo que te fez estar aqui e a tua formação familiar, também é um espaço para abrir para uma certa responsabilidade para o imigrante que vem de lá para cá e quer uma vida mais, vamos chamar assim, que é a vida, né? Que ele não, a qualidade de vida que ele não tinha, especialmente no Senegal, como de onde ele veio, né? Mas, enfim, isso vale para todos os outros imigrantes que vêm para o Brasil, né? Sim. Nesse momento de debate eu deixo aberto, tanto para a professora quanto para o professor, dar sua opinião sobre esse momento que o Brasil, o Rio Grande do Sul e Santa Maria vem vivendo com a chegada desses imigrantes. Primeiramente, professora. Claro que a questão migratória, ela traz muitos desafios, né? O professor, ele falava da questão, por exemplo, da imigração africana. Quando você pensa, assim, a barreira linguística,
É claro que são desafios bastante importantes, então assim, tudo depende de se pensar a demanda que vem a partir do processo migratório e se poder articular redes que possam dar respostas, né? E que são realmente num processo de parceria de Estado, sobretudo Estado, com articulação com a sociedade civil. Então, a barreira linguística, com cursos que possam facilitar essa acessibilidade e tudo mais. Um exemplo, validação de diplomas, que é uma dificuldade muito grande, são exemplos todos que estão postos, né? Para se poder pensar qualidade e, vamos dizer assim, oportunidade, em mesmo nível de igualdade do que os nacionais quando o imigrante ele vem. Então, acho que são desafios que estão postos, né? Professor? Eu acho que a questão importante também é a gente tentar propagar a ideia de que essas fronteiras, né, na verdade, não são fronteiras políticas, né? São fronteiras que criam espaços que segregam, né? E eu acho que o Brasil poderia ser um país que teria essa dimensão de agregar, né? Já que ele fala tão bem da condição de receptivo, enfim, poderia ter essa imagem, né? Que as fronteiras são só uma questão de separação. A ideia da nação é uma ideia perdida, uma ideia velha, é uma ideia que resgata uma época muito difícil para todos que viviam no Brasil ou na Europa, né? A ideia da nacionalidade, defender a nacionalidade é uma coisa, eu acho, muito difícil, muito excludente. E eu acho que se esse espírito de nação for perdido, mas é um espírito de comunidade, mundo, a gente pode dialogar com mais facilidade, né? Em vez de ficar criando empecilhos para pessoas que têm uma vontade de fazer as coisas funcionarem e se dar bem na vida. Se dar bem, não digo viver feliz, ou buscar o seu motivo de viver, enfim, né? Acho que era isso que eu tentei trazer para a gente para o debate. A questão migratória, acho que tocaste num ponto importante, essa questão da nacionalidade. Então, evidentemente que a questão da nacionalidade é um discurso artificial, né? Existem, claro, as questões que envolvem identidade, portanto, são bastante complexas, né? Quando você pensa a Europa, você se depara com esse cenário. Quando você pensa em conflitos na África, por exemplo, que envolvem a questão étnica, porque também a África, de alguma forma, ela é fruto de um processo. Hoje, o estado da arte é o fruto do processo da colonização, muito mais espoliadora da Europa em relação à África. Então, que impõe modelos que são absolutamente violentos do ponto de vista da identidade. Então, é claro que você falar hoje em identidade é algo complexo, né? Mas uma questão ela é posta. O discurso do nacionalismo é um discurso, sobretudo, violento. E é esse discurso que é preciso ser desconstruído, né? Porque ele é um discurso legitimado com a lei. Legitimado com o discurso de Estado, e ele está vinculado a uma questão de securitização do tema da imigração. Então, quando se coloca, se envereda por esse viés, é muito difícil você conseguir superar essas barreiras, que são barreiras artificiais do processo imigratório. Então, é isso que precisa ser desconstruído, se pensar que a mobilidade humana internacional é um processo natural. É um processo natural. Agora, quem sai, muitas vezes não quer sair, é obrigado a sair. Então, é paradoxal, né? O sair e o entrar, ele traz dificuldades de todo gênero, né? Então, assim, você pensar isso como sempre algo patológico é complicado. Tem que pensar que quem está no processo de mobilidade, normalmente, ele está numa relação de violência, porque ele é obrigado a sair, às vezes não desejando, ou se sai, ele está num lugar onde ele não está. Porque, por exemplo, o estrangeiro, aqui no Brasil, imigrante, não tem direito a voto. Então, ele não tem voz política no cenário. Então, são todos esses desafios que precisam ser, de alguma forma, consolidados em nível da desconstrução do pensamento, né? E do discurso que ele está imbuído numa pauta legal. Acho que seria mais ou menos essa. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. O programa Anverso fica por aqui. Hoje nós falamos sobre os imigrantes que chegam no Brasil, em Santa Maria. Tchau!